A palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O Senhor Jesus está tratando de um assunto muito temido, a morte. O que é a morte? Como ela surgiu? Todo ser humano não aceita a morte, nenhum de nós aceita a morte. Por mais espiritual que você seja, por que você não aceita a morte? Porque a morte, em primeiro lugar, ela significa separação. É você se separando de alguém, ou alguém se separando de você, nesse corpo físico. Mas ela também não é aceita, por quê? Porque a morte, ela não se originou de uma coisa boa, mas sim de uma coisa má, que é o pecado. O Senhor Deus, em Gênesis 2,17, Ele havia falado para Adão que não era para comer o fruto daquela árvore da ciência do bem e do mal, porque senão ele morreria. Mas Adão teimou, ou seja, pecou, desobedecendo a voz do Senhor. E este pecado fez com que a morte surgisse para Adão e reinasse entre todos os seus descendentes, que somos nós. Então todos nós estamos agora submissos à morte. Estamos agora entregues à morte neste corpo carnal. Mas existem pelo menos 3 diferentes aspectos da morte. Como assim? Existem 3 tipos. Seja, o primeiro, morte física. Segundo, morte espiritual. Terceiro, morte eterna. Os 3 são morte, mas do que você mais precisa se preocupar é de um deles, que é a morte espiritual. Dos 3, você se preocupe mais com a morte espiritual. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, a morte física, ela é inevitável. Todos nós sabemos que um dia chegará a nossa hora. Este corpo não permanece para sempre. Então ela é inevitável. Como é que você vai se preocupar tanto com ela, sabendo que uma hora ela vai chegar mesmo? É óbvio que você tem que aproveitar a sua vida o máximo que você puder, principalmente servindo ao Senhor, porque uma hora a morte vai chegar para você também. Então essa é inevitável. Você não tem muito o que fazer. Aliás, você não tem nada o que fazer para evitá-la. Então você precisa se preocupar menos com ela. E a morte eterna? Por que você se preocuparia menos com a morte eterna também do que com a morte espiritual? Porque a morte eterna é para aqueles que já morreram sem Cristo. Aqueles que já morreram perdidos nos seus pecados. Esses já não tem mais por que se preocupar com nada. Já não tem mais algo que faça com que eles revertam a situação. Por isso que eu estou dizendo que a preocupação nossa, minha e sua, deve ser a morte espiritual. Porque esta morte espiritual é o afastamento, é a separação do homem para com Deus. Isaías escreveu no capítulo 59, versículo 2, que nós estamos separados de Deus por causa dos pecados. Diz assim: as vossas iniquidades fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus. Isso é uma morte espiritual. Está afastado de Deus. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim: estando vós ainda mortos em ofensas e pecados. Ou, em outras traduções, Ele vos vivificou. Ele quem? Jesus. Ele vos vivificou, estando vós ainda mortos em vossos delitos e pecados. Porque todas as ações do homem são delitos e pecados. São inclinados para o mal. Esta carne nossa é inclinada para o mal. Porque todos pecaram. A Bíblia diz: todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Estamos afastados. Fomos afastados do Senhor por causa do pecado. Nascemos nesse corpo de pecado, herdado de Adão. Então ficamos todos mortos espiritualmente. Então, se você ainda não tomou uma decisão, se você ainda não
está em comunhão com o Senhor Jesus, infelizmente, esta morte espiritual está reinando ainda. Todos nós, quando estamos afastados do Senhor Jesus, a morte espiritual está reinando na nossa vida. É ela que predomina e ela pode levá-lo à morte eterna. E essa é irreversível. Então é por isso que a preocupação nossa tem que ser com a morte espiritual, porque essa é reversível. Essa você pode mudar. Essa você pode fazer alguma coisa. Aliás, Cristo morreu na cruz para nos salvar, ou seja, para nos livrar desta condenação que é a morte eterna. Mas nós temos que aceitar esse sacrifício que Ele fez por nós. Nós temos que usar esse livre-arbítrio que o Senhor nos deu e darmos um passo ao Senhor, ficarmos na vontade do Senhor, deixarmos, mortificarmos a nossa carne, deixarmos as obras da carne, as obras do mal, as obras que predominam sobre o nosso corpo, os desejos carnais, deixarmos de lado e fazermos a vontade do Senhor. E quando estamos unidos ao Senhor Jesus, aí a morte não mais tem poder sobre a nossa vida. É óbvio que a morte física vai nos pegar, mas a morte eterna nunca nos pegará. É o que o Senhor disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, crê no Pai que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. O inverso da condenação é a vida eterna. Então aquele que tem a vida eterna nunca será condenado, mas aquele que não tem a vida eterna será condenado. Por que não tem a vida eterna? Porque não crê no Pai que enviou o Senhor Jesus e não ouve as palavras do Senhor Jesus. Quais são as palavras do Senhor Jesus? É tudo que está embutido na Bíblia Sagrada. Ele deixou como sendo a sua palavra para nós. Então, se você ouvir a palavra dele e crer nele, e crer no Pai que o enviou, com certeza você terá a vida eterna. E não será condenado, mas passará da onde? Da morte para a vida. Você pode pensar, mas que morte? Eu estou vivo. Mas passar da morte espiritual para a vida eterna, para uma herança eterna com Deus, morar eternamente com Deus. É disso que o Senhor Jesus está falando. Então, lembre-se disso. Existe a morte física, que é inevitável, vamos passar por ela. Existe a morte espiritual, que você pode evitar. Você pode sim crer na palavra do Senhor. Você pode sim ouvir, dar ouvidos à voz do Senhor, que te chama para fazer a vontade dEle, para servir a Ele e deixar o mundo de pecado. E isso reverte a situação da morte espiritual. Você passa da morte para a vida. E com isso, você não vai de maneira alguma ser condenado. O que é a condenação? É a morte eterna. A morte eterna é a condenação. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Ou seja, aí a pessoa, esta alma ficará separada de Deus eternamente. Então muitos estão por aí sem querer nada com o Senhor Jesus. Estão andando por aí como vivos na carne, é óbvio, mas mortos para Deus. Estão separados de Deus. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e crê, este passa da morte para a vida. Aproveite a oportunidade e passe da morte para a vida, ouvindo a palavra do Senhor e crendo nele, crendo no Pai que o enviou, crendo no Deus que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e sabendo que esta morte nunca reinará sobre a sua vida. A morte espiritual, a morte eterna, nunca reinará sobre a sua vida. Passaremos sim por esta morte na carne, mas um dia ressuscitaremos e subiremos com Ele nos ares. Como diz a palavra do Senhor, vamos ressuscitar. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão quando ouvirem o som da trombeta. E aqueles que ficarem vivos serão transformados e serão arrebatados juntamente com eles nos ares. Amém? Que Deus te abençoe e que você passe a não mais se preocupar tanto com a morte física, e você não precisa nem se preocupar com a morte eterna, mas a sua preocupação seja essa morte espiritual, que você não mais
vai querer sobre sua vida, mas você vai querer a vida eterna. Jesus Cristo tem a vida eterna, porque olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio do Senhor Jesus. É através dele, só através dele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o dom de Deus para nós é a vida eterna. E ela só se consegue através do Senhor Jesus. Então, todos os atos do ser humano na carne, que são pecados, o salário dele é a morte. Uma morte triste, uma morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que você ouça essa palavra, que é a voz do Espírito Santo tocando o seu coração, e que você possa passar da morte para a vida. Que você venha aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que você venha crer na sua palavra. Que você venha confiar de todo o seu coração, entregar a sua vida a Ele, para que você passe também da morte para a vida. E não haverá mais preocupação para você. E toda vez que você vê a morte física, quem sabe, triste, mas perto de nós, em meio a amigos, em meio a parentes, mas o Espírito Santo que estará na sua vida, Ele será o seu consolador. Ele há de te consolar, sabendo que esta pessoa também estará se encontrando com o Senhor. Aquele que deixou esta vida estará se encontrando com o Senhor, porque a morte eterna não reina sobre ele. Que Deus te abençoe.